quão importante é a genética no fisiculturismo? Eu vou tentar elencar de 0 a 10 o quão importante é. Beleza? É 12. Tô falando que quem tem genética ruim não consegue ser atleta? De forma alguma. De forma alguma. Mas eu garanto que os melhores que estão hoje no topo têm genética boa. Tem genética boa. Não tem como. Podem não ter a melhor genética do mundo, mas tem genética boa. É impossível, e eu digo isso sem medo de ser feliz, é impossível que alguém com a genética ruim chegue num patamar de Olímpia. Isso é impossível. Não tem como. Não tem como. Tá lá, pode se colocar na bandeja, na prateleira de genética boa. Não tô falando que é a melhor genética do mundo, repito. Mas a genética é boa. Não tem como ser ruim e chegar lá, tá? E é por isso que eu falo, né, que vindo de mim, que certeza vai desanimar. Porque a galera, eles não entendem direito a mensagem que eu quero passar. Às vezes as pessoas sequer sabem se tem genética boa ou ruim. Elas nem se testaram o suficiente. Porque não tem como você definir isso olhando. Tem que tentar. Pega o caso do campeão da 212, o Sean Clarida. Sim. Cara, ele quando começou a competir ali nos primórdios, pô, ele competia com 187 libras. Não, 187, 180 é que ele tá agora. Enfim, o físico dele era muito ruim. Sim. Se você olhasse pro físico dele, você pensava, esse cara tem uma genética péssima. Sim. Não vai pra lugar nenhum. Mas o cara trabalhou, deu duro, tá aí, bicampeão do Olímpia, na 212, né? Cara, mais preenchido do Olímpia inteiro, né? Já ganhou de Open. Cara com 80 quilos já ganhou de Open. Então, alguém tem coragem de dizer que esse cara tem uma genética ruim? Não tem, bicho. Ele tem uma genética abençoadíssima. A questão é porque, no começo, ele estava no começo. Não tinha como dizer se era ruim ou se era boa. Eu vou até pegar o caso aqui que eu sempre comento, da Ju Starra. A Ju não tem a melhor genética do mundo. Mas ela tem uma genética boa. Ela só não explorava isso no começo. No começo ela não era bem explorada. Quando a gente começou a trabalhar, a gente está trabalhando junto tem uns 5 anos, mais ou menos. Que a gente começou a explorar de fato a genética dela, puxar ao máximo, ela viu que ela tem uma genética boa. Não é a melhor do mundo, tem coisas que ela precisa fazer muito mais do que outros atletas. Porque tem atleta que realmente, como eu digo, Deus não dá asa à cobra, né? Tem atleta que realmente tem uma genética assim absurda, mas faz parece que por ter uma genética muito boa, faz as coisas, sabe? Ah, não, de boa, 5 semanas eu seco. Nunca entendi isso, bicho, é foda. Eu fico pensando, mano, eu com essa genética aqui não ia ter pra ninguém, porque não ia dar certo. E aí, ela não tem a melhor genética do mundo, mas ela tem uma genética boa. Ela não pode dizer que ela tem uma genética ruim. Só que ela trabalha 10 vezes mais do que a genética dela pode entregar. Por isso que ela chegou onde ela chegou. Entendeu? Sim. Então, assim, sem genética não tem como. Não tem como, não dá. Mas você só vai descobrir isso quando você tiver pelo menos uns 5, 6 anos trabalhando duro, dando 100% do que você tem. Se você fez isso e mesmo assim não conseguiu, aí você pode dizer que tem genética ruim. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Minha esposa. A minha esposa no começo, quando ela... Na época que a Roberta Zuni, que era super estourada, não sei o que, o físico dela era super desejado. Acho que na época que ela era casada com o Léo Stronda, se não me engano. Muitas mulheres tinham o desejo de querer ser a Zúñiga, de querer ser a Salimene. Na época das Paniquetes ali, na época que estourou as Paniquetes, né? Aquele físico mais wellness, né? Inclusive quando a categoria estava começando. Minha esposa já competiu, minha esposa competiu de 2014 até 2018. Antes de competir, a minha esposa sonhava em ser gigante. Ela queria ser grandona. A gente tentou por muito tempo fazer isso, tanto com relação ao ergogênico, quanto com relação à dieta, treino. Bicho, não crescia as pernas dela de jeito nenhum. Tentou, não foi. Aí ela começou a se apaixonar mais pelo fisiculturismo e tal, viu a categoria biquíni, gostou. Na biquíni ela se encaixou perfeitamente. Não tem como eu pegar a minha esposa com a genética que ela tem, com a resposta que ela tem para hipertrofia muscular, eu posso dar um caminhão de bomba para ela. Ela não vai se tornar uma wellness. Sim. É mais fácil ela virar um homem primeiro do que ela se tornar uma wellness. Então, é isso que eu quero falar com relação à genética. Eu não estou falando, eu já sou um atleta wellness, então eu preciso aprimorar o que eu tenho. Na maioria das vezes você consegue com um trabalho duro tendo uma genética ok. Ganhar a Olímpia várias vezes só com genética topzera mesmo, não tem como. Mas você consegue ir muito longe ainda. Mas, por exemplo, você não ter esse físico estruturado ainda, não ter esse físico construído, querer construir ele sem genética, não vai. É a mesma coisa que um Men's Physique querer ser um Open.
Não vai, bicho. Não tem como. Né? Dá até pra transicionar, tipo, da Men's Physique pra Classic. Alguns até fazem isso. Mas de Men's Physique pro Open, pra um Open, esse Men's Physique vai ter que ser um monstro. Tipo o Regan Grimes, quando competiu na Men's Physique, ele parecia um brucutu. Ele parecia literalmente um Open no meio dos Men's Physique. Então o cara já era Open, ele já tinha genética. Ele não era Men's Physique, Ele ele não era tava Men's lá, Physique. mas ele não Entendeu? era. Pega o Diogo, por exemplo. Já consegue imaginar o Diogo sendo Open? Vai dizer que o Diogo não trabalha duro? Vai dizer que no off o Diogo não quer crescer? Por que ele não vira um Open, então? Porque não dá, velho. Não tem como. O cara não tem a genética pra isso. Ele tem a genética pra ser um puta no Men's Physique. Não tem a genética pra ser um grande. Nem pra ser um Open ruim, digamos assim. Né? Mas ele tem a genética pra ser um dos melhores Men's Physique do mundo, que sabe um dia o melhor. Sim. Entendeu? Então, esse é o aspecto da genética que eu quero falar. Não é aprimoramento, é construção, pô. Não tem como construir sem genética. Não dá. Não dá, é impossível. E também tem genéticas e genéticas, né? Que nem você falou. Sua mulher ela não tem a genética de ganho de massa tão bom. Em compensação, provavelmente, como você falou que ela se encaixou bem na biquíni, a estrutura dela era uma boa estrutura para a biquíni. Isso Super também é longilínea. genética. Sim, super longilínea, apesar de baixa, tem perna comprida pra caramba. Secava super bem, é porque depois de muitos problemas o metabolismo dela não tá respondendo tão bem, hipotireoidismo, enfim. As cicatrizes metabólicas da vida, né? Sim. Mas ela secava muito fácil, cara. A primeira preparação ela fez comendo pipoca e iogurte, fazendo refeição livre toda semana. Sabe, a galera daquelas que comia e você não via pra onde ia a comida, parece que passava direto, entendeu? Então ela tinha uma super genética para condicionar bem, ela tinha uma super genética para ser longilínea, ela posava muito bem, ela pegava as poses com muita facilidade. Você olha para ela, cara, tipo, ela competiu no Arnold de 2016, as meninas da mesma altura dela, todas elas, você via que ela é a que parecia mais alta dentre todas, porque ela tinha ela tem uma perna super longa, assim, sabe? Sim. Então isso é genética também, para o fisiculturismo isso é genética, a gente não pode falar somente de genética de ganho de massa muscular, né? Tem emagrecimento, estrutura óssea, tudo isso é levado em consideração. A aprendizagem motora nas poses também é muito importante. Tem gente que posa bem pra caramba, tem gente que não importa o quanto você ensine, mano, não acerta. É complicado mesmo, mas só Maurício mesmo para resolver. Às vezes nem ele. Porque que nem você, usando um exemplo que todo mundo conhece, o Diogo. O Diogo não pode virar um Open jamais. Só que vai dizer que aquela genética dele não é perfeita para Men's Physique. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, por mais que a sua genética não seja a melhor de todas para ganho de massa, pode ser que se enquadre numa categoria por causa da estrutura óssea e coisas do tipo, né?